Boa noite, gente, tudo bem? Eu não ia gravar, né? Porque eu já gravei 2 essa semana, mas 3 pessoas me procuraram, né, pra perguntar a mesma coisa. Então eu acredito que nada é por acaso, né? Então vamos lá. A pergunta delas foram a seguinte: Lari, como foi, né? Como está sendo você sair dessa depressão? Então eu decidi fazer um vídeo falando como tudo começou primeiramente, tá? Quando eu tinha aproximadamente 22 anos, eu trabalhava numa academia, né? Então automaticamente a gente acaba se envolvendo muito com essas coisas de estética, que eu amo, né? Sou super a favor também, questão de retenção de líquido, enfim. Só que no meu caso, a minha motivação de estar, né, bem, de estar bonita, não era uma motivação curada. Era pra me autoafirmar, era pra aceitação, né? Eu não tinha essa noção. Enfim, todo o meu salário eu gastava com coisas de corpo, eu gastava com shakes e mais shakes. Em casa eu não ajudava com nada, porque eu só pensava em mim. Eu achava que o mundo, né, tinha que girar ao meu redor, porque afinal eu trabalhava, né, pra que ajudar a mãe e o pai? São meus pais? Eu pensava assim. Só que teve um período que eu comecei a ficar com muita queda de cabelo, eu comecei a ficar muito cansada, comecei a ficar muito fadigada. E eu não entendi o porquê. E aí eu vi que eu não conseguia mais ter o mesmo rendimento nos treinos, eu me sentia cansada facilmente, porque alguma coisa tá errada. Aí eu marquei o endócrino, né? Eu falei, de repente algum problema hormonal que eu tô tendo, enfim. Marquei e fui. Até então algumas pessoas tinham comentado que eu tinha engordado, né? Mas até aí não tinha pesado, usando legging todo dia, que era o meu uniforme, a gente não repara tanto. Mas quando eu cheguei no endócrino, que eu me pesei, o meu chão caiu. Porque meu máximo de peso, eu tenho 1,70 de altura, meu máximo de peso foi 67 quilos. E quando eu me pesei lá, eu tava com 90 quilos. E tipo assim, as pessoas falavam e eu não tava nem aí, tipo, não sei te explicar. E quando eu saí desse endócrino, eu entrei dentro do metrô pra voltar pra casa, eu tava sozinha. E lá dentro, eu falei assim com Deus, eu não quero mais viver. Sabe? Porque o meu Deus era no meu corpo. E eu cheguei nesse ponto, em questão de 2 meses, eu engordei, 30 quilos praticamente, né? 28 quilos, enfim, sei lá. Mas foi chocante pra mim. Eu entrei dentro do metrô e eu falei, eu não quero mais viver. Dentro de mim era uma certeza isso, eu não quero mais viver. E nós sabemos que existe uma voz boa e uma voz ruim. Naquele dia a voz ruim estava prevalecendo e a voz ruim estava ganhando o meu pensamento. Então naquele dia foi uma experiência muito marcante pra mim, porque eu sentei no último banco do vagão, lá no fundo, falei, não quero que ninguém me veja, não quero que ninguém me veja. E sentei lá. Só que aí do nada entrou uma pessoa no vagão, eu não sei quem é, não vi o rosto dela, porque eu tava assim, eu só queria sumir no mundo. E o rapaz falou assim, eu não sei quem é, mas Deus me mandou aqui pra dizer pra você que eu tenho grandes propósitos na tua vida, não é o fim. Aquilo parece que saiu com uma mão, sabe? Aqueles pensamentos ruins saíram de mim de uma maneira que eu não sei te explicar. E ali sim, eu vi que se Deus não enviasse aquele anjo pra falar comigo, eu não sei o que teria acontecido comigo. Por isso que eu resolvi fazer esse canal. Algumas pessoas podem estar, nossa, Larissa quer se aparecer, e não é esse o meu propósito. Meu propósito é trazer esperança. Porque eu tenho fé, eu tenho relacionamento com Deus, mas muitas pessoas não têm. Inclusive, tem muitas pessoas que têm esse conhecimento de Deus, que se relaciona com o Pai, mas que não entende o que está acontecendo. Pensa que é só com ela, sente vergonha de pedir ajuda, né? Porque por diversas vezes as pessoas falaram, Larissa, por que você não procura um psicólogo? E eu falava, eu não, sou louca, tá maluca? De jeito nenhum. Eu tinha um preconceito, porque na minha cabeça, se eu buscasse uma ajuda médica, eu estaria desacreditando de Deus. Eu tiraria a glória de Deus, né? Era uma religiosidade minha, que eu não enxergava.
Eu não conseguia buscar esse tipo de ajuda. Enfim. Aí tá. Eu comecei a engordar, engordar, engordar. E o pior de tudo, é incrível. As pessoas que nós mais amamos, né? Muitas vezes querem abrir os nossos olhos, só que elas não têm o feeling, né, de usar as palavras certas, porque assim, afinal, a gente tá totalmente ferida, né? Dói tanto, porque tudo mudou, perdi meu chão, o meu Deus era o meu corpo e tava todo regaçado. Eu pensei, meu Deus, né? As pessoas não têm empatia, então realmente era chocante. Pensa, uma pessoa que sempre treinou, eu vivia postando essas coisas. Depois de 2, 3 meses, tava totalmente desconfigurada, não era mais eu ali. Então realmente as pessoas chocavam, só que elas não tinham esse cuidado com as palavras, elas demonstravam, assustavam, perguntavam, não entendiam porque eu tava passando por tudo isso, né? Enfim, isso foi só agravando. Só que aí, como sempre, a dona Larissa esconde suas dores, né? Se isola, eu me isolava, não queria ver ninguém, não queria falar com ninguém. E até Deus levantou uma pessoa pra cuidar muito bem de mim, uma amiga minha, né, a Paloma. Ela me ajudou muito. Ela me pegou no colo, assim, posso dizer, sabe? E uma amizade muito forte. Foi unida por Deus e a gente ainda vai contar pra vocês juntinhas. E ela foi peça fundamental. Ela chorou comigo, ela se alegrou comigo, ela foi canal de Deus na minha vida. Ela me fez voltar a acreditar que havia esperança. Porque assim, gente, pra vocês conseguirem compreender, não é que, ai, Larissa, que futilidade. Você, por causa de corpo, chegou a ficar nesse ponto? Gente, entendam. Quando nós não sabemos quem nós somos em Deus, quando nós não temos uma identidade formada e forjada por Deus, a gente faz isso. Se não se apega no próprio corpo, se apega em alguém. Se não se apega em alguém, se pega em alguma droga. Se não se apega em alguma droga, em algum vício, algo você vai se apegar. Quando existe um vazio dentro de você e você acha que coisas ou pessoas ou substâncias vão suprir. E não suprem. Não suprem porque eu sou prova viva disso. Não suprem. Então eu quero passar para vocês que depois disso, ó, com 30 anos, né? Eu não sei porquê, gente. Eu vou contar pra vocês mais detalhadamente a respeito de como iniciou esse meu negócio, de entender que eu não tava bem, tá? Mas é que tem vários assuntos e eu preciso saber separar certinho pra vocês conseguirem me entender. Eu quero trazer pra vocês agora como eu detectei realmente a depressão e como eu decidi buscar ajuda, tá? Depois eu detalho o restante. Foi assim, eu fiz 30 anos, né, finalzinho do ano passado. E eu não sei te explicar. Eu senti uma alegria, uma alegria. Eu falei, gente, eu vou fazer 30 anos. Eu tava muito. Sabe aquela expectativa? Nem eu sabia. Eu não tava entendendo nada. Enfim, fiz 30 anos. E aquela alegria continuou. Quis comprar um balão, comemorei de forma simples, mas com as pessoas que eu amo. Foi um bolinho, depois foi pro Ibirapuera, enfim, foi muito gostoso. Só que, junto com os 30 anos, veio um processo muito forte pra mim, né? E eu detectei a gravidade do meu estado emocional quando, por exemplo, as pessoas me chamavam para ir pro culto, eu não queria, me isolava, eu só queria ficar deitada, eu não queria fazer comida, eu não queria limpar a casa, era um sacrifício para tomar banho. Eu falei, gente, o que tá acontecendo comigo? Até que teve um dia que uma pessoa foi até a minha casa e essa pessoa, ela sempre me criticou muito, ela nunca entendeu, né, o meu chamado, a minha rotina, o meu jeito, realmente. É muito difícil para os entes queridos compreenderem porque é uma pessoa tão alegre, né, com tantos potenciais, com tanta coisa boa para se viver, né, com tantos dons, se fecha tanto, fica nessa situação. E só que eu tava tão traumatizada, tão perdida, que essa pessoa foi no meu portão e eu tranquei todas as portas. Eu tranquei todas as portas. Eu desliguei a TV, apaguei as luzes e eu fiquei assim, ó, encolhida em cima do sofá e eu não tive reação. Eu só sabia chorar e tremer, tremer, tremer. Eu queria que essa pessoa fosse embora. Então essas pessoas começaram a me chamar no portão e eu fingi que não tava... Não é que eu não fingi que eu não tava ouvindo. Eu não conseguia ter reação. Eu entrei em choque. Isso, eu estava morando em Araraquara. Foi aí que eu decidi. Eu falei, Deus, eu preciso de ajuda. Eu preciso buscar um meio
de entender o que tá acontecendo comigo, e eu não quero ajuda de ninguém, a não ser um psicólogo, a não ser um psicanalista, alguém clínico, que possa realmente trazer essa cura pra minha alma, porque eu já tô vendo que não é mais no espírito, eu tô vendo que é algo na minha mente que tá bloqueando a minha vida. Então eu tomei essa decisão. Aí eu entrei no Instagram e uma amiga minha postou também que tava superando essa fase de depressão. E eu, de imediato, já chamei ela. E ela me indicou um doutor maravilhoso, ele é um psicólogo cristão, que realmente pra mim teria que ser, porque pra entender a minha vida, né? E ele foi maravilhoso. Eu fui em apenas uma consulta. E nessa consulta ele desenhou, assim, tudo que tava acontecendo comigo. Então, assim, eu entendi que eu não sou somente espírito, né? A gente sabe isso na teoria, que nós somos corpo, alma e espírito. Só que quando você tá firme ali na fé, a gente acha que só tem que buscar, né? Na fé mesmo. E a gente esquece que Deus capacitou o homem com as profissões para nos auxiliar, para nos ajudar. Inclusive, até comentei com o doutor, eu falei, doutor, eu tinha muito preconceito para vir. Eu falei assim, porque eu achava que era coisa de doido, né? Ir no psicólogo. Ele falou assim, engraçado, né, Larissa? Quando a gente tem uma dor de dente, a gente vai buscar ajuda no dentista. Por que quando a gente tá com problema na mente, a gente não pode procurar uma ajuda clínica também? Eu falei, faz total sentido. E, gente, foi libertador pra mim, sabe? Se eu tivesse buscado antes, talvez eu teria, né? Sei lá, vivido de forma diferente algumas fases da minha vida. Porém, como ele mesmo me falou, Larissa, poderia ser tudo perfeito na nossa vida, né? Mas e os propósitos de todas as coisas? Então hoje eu entendo que tudo que eu passei tem cooperado pro meu bem. Quando Deus quer forjar a gente, quando Ele quer preparar a gente para algo grande, quando Ele quer trabalhar em nós, quando Ele quer nos curar, sabe? Quando Ele quer tirar aquela raizinha lá do fundo, Ele vai apertar a gente. Ele vai. É como se fosse. Eu falo, né, brincando com as minhas amigas, que é como se fosse uma espinha. A gente não cuida, e quando a gente vai ver, tá tão inflamado que basta encostar, a espinha espelha, né? E assim foi comigo. Eu enrolei tanto pra eu deixar Deus trabalhar em mim, que eu cheguei no pico de estresse, no pico de nervosismo, no pico de ansiedade, no pico de pânico, no pico de tudo. Por conta de uma resistência, por conta de um preconceito que eu tinha. Então, até aconselho vocês, gente, busquem ajuda. Busquem ajuda, porque não é brincadeira. Hoje, sim, eu tomo medicação. Eu tinha muito preconceito, que eu falei, nossa, vou tomar medicação, coisa de gente louca. Não, gente. E também não é brincadeira, não pode começar a tomar e parar do dia pra noite. Você precisa entender que existe um processo, né? Ele pode ser rápido ou lento, basta você decidir. Como eu falei esses dias com uma amiga minha, ela perguntou pra mim, Lari, como você tá conseguindo reagir? Eu falei, com atitude. A parte de Deus, ele tem feito maravilhosamente bem, maravilhosamente bem. Só que a minha parte ele não vai fazer por mim. Então eu posso escolher levantar da cama, já arrumar minha cama, limpar o meu quarto para trazer uma energia gostosa, né? Para abençoar já o meu dia, ou eu posso escolher ficar deitada embaixo da coberta o dia inteiro. Então assim, é formiguinha. Todos os dias a gente tem que estar se policiando. E assim, eu não tenho vergonha de falar isso, porque é uma condição que eu estou passando, estou me superando. Hoje eu vejo que esses 30 anos, ele é um divisor de água na minha vida. E depois eu confesso para vocês que eu não sabia dessa passagem da Bíblia, onde diz que o ministério de Jesus começou aos 30. Ou seja, ele foi preparado durante 30 anos para começar a exercer aos 30. Então, assim, às vezes a gente pensa, ai, tô muito velha. Ai, o meu tempo já foi. Não, gente. Nada foge do controle de Deus. Tudo que eu já passei tem cooperado para eu ter compaixão, para eu ter amor ao próximo. Porque o que eu mais às vezes até falei para as pessoas, ai que frescura, que pessoa preguiçosa. Agora quando eu senti na minha pele o que é depressão, eu entendi. Porque é um desânimo, sabe? É um negócio muito ruim. Só que também eu entendi que existe uma batalha no mundo espiritual e ela sempre vai existir, do bem contra o mal. E a gente precisa saber blindar nossa mente, blindar nossa boca, sabe? Blindar nossos ouvidos, sabe? Nesse processo. Por isso que durante um tempo eu fiquei fechadinha na minha, mas eu fiquei na caverna como Elias ficou, sabe? Porque muitas vezes a gente precisa realmente se fechar, porque pessoas feridas ferem. Então qualquer pessoa que chegar em mim
questionando, brigando, eu só pedi assim, gente, só deixa eu ficar um tempinho na minha. Só pra digerir o que tá acontecendo com a minha vida. E essas pessoas, graças a Deus, me respeitaram. Então foi mais rápido o processo, né? Mas também eu falo pra você, não se isole muito, porque esse isolamento ele é perigoso. Esse isolamento pode fazer você fazer besteiras. Porque teve um certo dia que eu tava tomando banho e eu senti nitidamente forças ruins, sabe? Negativas, assim, soprando no meu ouvido que eu não era ninguém, que eu só dava trabalho, que eu só tava ocupando espaço no mundo, que eu não servia pra nada e que a única solução era morrer. Eu senti isso em mim, sabe? Então quando as pessoas me falavam, eu pensei em morrer, eu achava que era frescura e não é, gente. Sabe, graças a Deus eu tive pessoas que estavam ali comigo, orando por mim, me chamavam, conversavam comigo. Por isso que eu não meço esforços pra ajudar alguém, porque Deus sempre levantou alguém pra cuidar muito bem de mim. Então a gente só precisa realmente reconhecer que a gente precisa de ajuda e que sozinhos a gente não vai conseguir. Então por mais que você esteja no momento, né, reservado, não se feche totalmente, procure ajuda, busque ajuda, porque não é brincadeira. E acima de tudo, não tenha vergonha. Vergonha, gente, é a gente permanecer frustrado. Vergonha é a gente não viver o melhor de Deus. Deus tem vida e vida em abundância pra gente. Então tome essa decisão de buscar ajuda, sabe? Não tenha vergonha das críticas, não tenha vergonha do que vão pensar, sabe? Porque são várias coisas que fazem com que a gente se sinta assim. São vários fatores. São vários fatores. E você precisa se respeitar. Eu sei, Larissa, você não tem filhos, Larissa. Você teve os seus pais para te ajudarem, enfim. Mas, gente, clama ao Senhor, Ele vai levantar alguém improvável que vai lutar com você. E eis-me aqui também, se você estiver precisando, me chame, coloca aqui nos comentários. Não sei de onde você é, e eu procuro ajuda, eu vou te ajudar, eu vou te mostrar alguém que possa te socorrer. Acima de qualquer outra pessoa, Jesus. Deus, Ele tá sempre à disposição. A palavra de Deus, muitas vezes a gente corre, né? A gente tem tempo pra ficar o dia inteiro na internet, mas ler a Bíblia é complicado, é uma luta, porque é a verdade, né? E a verdade liberta. A verdade, ela poupa a gente de sofrimento, mas a gente quer fazer, né? A gente prefere buscar outros meios, pessoas, né? Mas a palavra, gente, eu nunca meditei tanto na palavra como nesse processo. E eu vi na Bíblia que muitos passaram por isso. Muitos. Então, assim, não se iluda achando que cristão vive uma vida perfeita. Não. Deus, ele veio para forjar soldados, pra gente ser forte, pra gente batalhar, pra gente ir pra luta. Não pra gente ficar esperando tudo cair do céu, né? Ele opera milagres. Ele opera. Tem 300 mil testemunhos de milagres, de provisão, de tudo. Mas a gente tem que buscar. A gente tem que se render, a gente tem que renunciar às nossas vontades, essas vontades passageiras que não acrescentam nada, a gente precisa renunciar. Porque eu vou te falar, quando eu entreguei verdadeiramente minha vida a Deus, Ele começou a trabalhar em mim. E esse trabalho, esse processo nem sempre é movido a bênçãos, a prosperidade, isso é consequência. Quando a gente busca verdadeiramente Deus, né, o reino e a sua justiça, todas as coisas são acrescentadas, porque, gente, entenda, Deus, quando a gente coloca toda a nossa vida nas mãos dele, ele vai preparar a gente para receber. A graça já foi dada, né, pela cruz. Ou seja, tudo já está preparado para nós. Só que muitas vezes nós não estamos preparados. Você acha que Deus vai permitir que a gente viva algo que a gente vai se perder? Que a gente vai perder, sabe, perder a nossa essência? Não. Então ele vai trabalhar em nós, no nosso caráter, ele vai trazer pra gente realmente quem nós somos, né? Vai trazer cura antiga, cura lá da infância que a gente nem lembrava, ele traz à tona para nos curar. Porque ele é amor, gente. Ele quer que a gente seja curado para curar. Né? Quantas vezes eu, mesmo ferida, fui socorrer pessoas e depois eu fiquei pior. Porque eu não estava ainda firmada na rocha, eu não estava com meu coração 100% curado, entende? Então, eu quero falar para vocês. Se rendam. Novamente eu vou falar essa palavra. Se rendam. Sabe? Não tem um segredo.
E como também, gente, eu não sou psicóloga, não tenho esse tipo de formação. Tô falando que aconteceu comigo, tá? A minha experiência, o meu testemunho. Então, eu tô fazendo dessa forma. Estou reagindo, é um dia após o outro. E eu decidi, Senhor, eu vou colocar o pé. Eu vou levantar. Eu vou fazer minha parte, mesmo sem vontade. Então, já pego, ó, coloco o meu louvor, já tomo um banho, já tiro as nhaca, tudo assim de mim. Eu falo, não, vou ficar cheirosinha pra começar o meu dia. E é assim que eu faço. Coloco o louvor alto e meto bronca. Agora, se eu levantar, ficar pensando na vida, continuar de pijama, ficar me arrastando, o meu dia passa. E é terrível, gente, ver o dia passar e você não ter feito nada, porque depois você se sente frustrado, fraco. Vem aquela condenação. Assim como todos os pecados, né, que a gente acaba cometendo. Aparentemente é tudo maravilhoso, lindo, perfeito. Aí Satanás vem e ilude a gente. Não, você tem que fazer isso, aquilo, outro, alimentar a sua carne, porque as coisas da carne não são ruins, né? Não vamos ser hipócrita. Só que ele vem, ilude, a gente vai, cai. Vai, se entrega à preguiça, vai, se entrega ao que for. E depois vem o quê? Condenação. A gente se sente um lixo. A gente se sente um lixo, tão frustrado, né? Então, assim, vamos buscar, gente. Vamos buscar fazer conforme Deus quer. Vamos renunciar. Vamos abrir mão de nós mesmos. Vamos abrir mão dos nossos achismos, das nossas vontades passageiras, para viver na eternidade com o nosso Pai. Não é religião, gente. Já falei no meu primeiro vídeo. Não é sobre religião. É sobre relacionamento com Deus. Ele abre porta onde não tem. Ele passa com a gente por desertos que ninguém consegue passar. Porque se nem a gente entende como a gente vai esperar do outro uma compreensão, não faz sentido. Não faz sentido. É querer se frustrar. Porque a pessoa não tem condição, é muito difícil quem tá junto. Ver você naquela situação é difícil ajudar. É muito complicado. Então não espere compreensão de marido, compreensão de mãe, compreensão de pai. O psicólogo entende, por isso que eu quis ir lá. Ele sabe que é algo que tá errado dentro de mim. Então ele veio com a solução, ele me orientou e falou: você vai passar, vai ficar tudo bem. E realmente, as palavras foram 1h30 de consulta. Quem quiser o contato dele, eu passo pra vocês também. Maravilhoso. Valeu cada segundo que eu estive ali. Foi libertador. Foi um divisor de águas na minha vida. Ali foi praticamente, virou uma chavinha aqui, ó, na minha cabeça e eu comecei a entender as coisas. E principalmente eu aceitei o meu processo. Foi fácil? Doeu. Porque eu comecei a lembrar de dores. Eu comecei a mexer onde já tava quieto. Sabe, Deus me fez lembrar de algumas coisas que eu não queria lembrar. Mas foi bom. Sabe o que Deus permite? É aquela dor que vai doer, pra não doer mais. Pra passar, pra ir embora, pra curar. Você vai lembrar, mas não vai ter mais dor. Sabe? Essa dor que você tá sentindo, que você fala, meu Deus, tá doendo demais, eu não aguento mais. Vai passar. Vai passar. Porque eu já senti diversas dores e elas passaram. Elas passaram. Então eu quero te encorajar, tá? A se colocar como prioridade. Mesmo estando no meio da sua família, com os seus filhos, você pode se colocar como prioridade. Sabe quando? Quando você estiver lavando uma louça, quando você estiver lavando um quintal, quando você estiver lá na cama sem força para levantar, você fala, Deus, preciso de ti. Me ajuda, me dá a sua mão. Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar porque ele me ajudou. Ele me ajudou e vem me ajudando. Sabe quando você não vê mais saída, alguém vai lá e te chama, plim plim, manda um louvor, plim plim, uma pregação, plim plim, Lari, como você tá? Mesmo eu sem responder, o Espírito Santo me conduzia a escutar. Eu assisti alguns filmes, uma dica também que eu dou, não escute notícias ruins nessa fase. Busque rir, sabe, ver vídeo bobo. Mas não ver filmes de terror, não ver filmes de ação assim com morte, essas coisas assim, blinda sua mente. Ver coisas boas, ver coisas que edificam, leia livros. Se quiserem indicações de livros também, eu tenho livros maravilhosos que eu ganhei. Então assim, Deus levantou até pessoas para me presentear com livros perfeitos, lugares que eu pude ir, onde tinha pessoas também que passavam pela mesma situação e me ajudaram. Então, gente, a decisão é sua de buscar ajuda. Não deixa pra amanhã o que você pode fazer hoje, porque amanhã pode ser tarde. Às vezes a gente fala assim, ai, eu tô bem, mas no fundo você sabe que você não tá. E é ruim, né? Um dia a gente tá bem, no outro tá mal de novo. Então a gente tem que buscar ajuda.
tá bom? Então, minha dica é essa, tá, gente? Eu vou indicar o livro pra vocês, eu vou aqui pegar, só um minutinho. Olha, gente, esses foram os livros que eu ganhei. O Agir Invisível de Deus e Até Que Nada Mais Importe. São livros, assim, que faz a gente entender como Deus trabalha. Faz a gente entender que mesmo que a gente não esteja vendo, Deus tá trabalhando. Não é porque a gente não vê, né, que ele tá parado, que ele deixou de ser Deus. Então essas são as minhas dicas, tá bom? Em outros vídeos eu vou compartilhando com vocês outras experiências, tá bom? E qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários. Não esqueçam de deixar o seu joinha para que muitas mais pessoas possam também, né, receber esse meu testemunho. Porque eu sei que testemunhos falam ao nosso coração e nos dá esperança, né? Porque olha aqui, ó, eu não conseguia nem tomar banho e hoje eu me maqueio. Entendeu? Então, um dia após o outro, tá bom, gente? Que vocês tenham uma excelente terça-feira. Que Deus abençoe muito vocês. Um beijo.